Cumprimentamos a todos com a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um EBD na TV. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Cajamar, São Paulo. Se você deseja nos convidar para estarmos aí ministrando, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, mais estudos escritos a respeito da lição, tudo gratuitamente, entre em contato conosco por esse WhatsApp. DDD 99, o telefone 99-152-0454. Coloque lá o seu nome, coloca o nome da sua cidade e coloca lá Revista Betel, porque eu comento outras revistas, então coloque Revista Betel, amém? Para nos ajudar a divulgar esse trabalho, eu preciso que você dê aí um gostei, é muito importante. Isso vai nos ajudar a divulgar para mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal. Quanto mais pessoas estiver inscritas no canal, mais o YouTube, ele mesmo vai divulgar o nosso trabalho para mais pessoas. Então eu preciso da sua ajuda. É tudo gratuito, mas pelo menos faça isso, nos ajude, dê aí um gostei e se inscreva em nosso canal. É tudo gratuito, tá bom? O nosso objetivo sempre é o quê? Ajudar os professores de escola bíblica dominical, ajudar aqueles irmãos que estão no hospital, que estão até, alguns estão presos, né? Irmãos que não têm condição de ir para a escola bíblica dominical, e também os que vão para ajudar na compreensão das lições. Então, você pode nos ajudar muito divulgando esse trabalho. Aqui, no final, nós fazemos a oração para a conversão das pessoas que estão assistindo, e também oramos pelos doentes e enfermos. Então, esse vídeo, ele serve também para evangelizar e também serve para aquelas pessoas que estão doentes, que estão enfermas. Então, divulgue nosso trabalho. Passe o link desse vídeo aí nos seus grupos de WhatsApp, passe para os seus parentes, passe para as pessoas todas que você conhece no seu trabalho, na sua escola, porque você estará evangelizando também e ajudando os que estão doentes e estão enfermos. Muito obrigado pela sua compreensão. Eu tenho certeza que você vai usar esses vídeos para ajudar as outras pessoas também. Vamos então à lição. Neste trimestre nós estamos estudando das revistas da editora Betel com o tema Personagens Bíblicos Virtuosos e Marcantes. Homens e mulheres que permaneceram fiéis a Deus diante das circunstâncias da vida. Nós temos como comentarista da editora Betel deste trimestre o pastor Valdir Alves de Oliveira. Já estudamos na lição 1, Jetro, Conselhos Sábios, aliviam fardos. Lição 2, Josué, aprendendo a servir com fidelidade e excelência. Lição 3, Caleb, perseverança da fé rumo à terra prometida. Lição 4, Raabe, uma escolha de fé que mudou destinos. Lição 5, Ruth, lições de lealdade, o caminho da redenção. Lição 6, Ana, a força de quem ora gera milagres. Lição 7, Davi, Deus não rejeita um coração quebrantado. Lição 8, Abigail, sabedoria que desarma conflitos. Lição 9, Lázaro, amigo de Jesus, testemunha da vida. Lição 10, Pedro, Deus transforma impulsos em missão. E hoje vamos estudar a lição 11, Cornélio, um coração pronto para ouvir e servir a Deus. Então hoje vamos estudar aí a respeito do centurião, né, Cornélio, que vivia ali em Cesareia. Você veja aí mais ou menos 45 quilômetros de Jope, onde Pedro estava hospedado na casa de um tal Simão Curtidor. Lembrando que essa Cesareia aí não é a Cesareia de Filipe, né? Lá onde Pedro, usado por Deus, disse para Jesus: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Não é aquela Cesareia, lá é a Cesareia de Filipe, que é divisa já com a Síria. Esta Cesareia aqui é a beira-mar, é onde havia uma guarnição romana, guarnição do exército romano. Geralmente, onde havia essa guarnição do Império Romano, haviam ali pelo menos uns 5 a 6 centuriões. No caso aí, provavelmente, cada um cuidava de mais de 100 homens. Dentre esses centuriões estava Cornélio.
a palavra de Deus e também aqueles que trabalhavam com Cornélio davam testemunho dele que ele era um homem piedoso e temente a Deus. Um homem que dava esmolas, um homem que orava muito, um homem que jejuava. Nesta lição nós vamos ver aí os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, a origem de Cornélio. Subtópico 1, o centurião Cornélio. Subtópico 2, a visão de Cornélio. Subtópico 3, a visão de Pedro. Tópico 2, a vida espiritual de Cornélio. Subtópico 1, Cornélio jejuava e orava. Subtópico 2, o batismo de Cornélio com o Espírito Santo. Subtópico 3, o batismo de Cornélio nas águas. Tópico 3, o impacto da conversão de Cornélio. Subtópico 1, a conversão de Cornélio provocou questionamentos. Subtópico 2, a reação de Cornélio diante da ação divina. Subtópico 3, um exemplo de discipulado. Vamos procurar então passar por todos esses tópicos e subtópicos, estudando mais essa preciosa lição. O textuário da lição está em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículo 2, que diz: piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Veja, são características de um homem de Deus. Ou seja, todo o crente deveria ter essas características, né? Mas veja bem que uma pessoa que não era crente, ainda não tinha ouvido o Evangelho e crido, ele ainda precisava de ouvir o Evangelho e crer para ser salvo. Toda pessoa precisa ouvir o Evangelho, né, que fala de Jesus e a obra salvífica de Jesus, e crer nisso. Aí então a pessoa é salva. Faltava a ele isso. Agora era um homem extremamente religioso, um homem bondoso que desejava conhecer a Deus, desejava conhecer a salvação, um homem que tinha uma vida de oração, de jejum, ajudava as pessoas necessitadas, um homem que temia a Deus, um homem honrado, justo, um homem que fazia orações buscando conhecer a Deus, buscando a presença de Deus, buscando ser ouvido por Deus. E a Bíblia dá testemunho, né, de Deus, dizendo que Deus ouve as orações. Veja aí Daniel 10, 12. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Vamos ver aí, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos atentos às suas orações, mas o rosto do Senhor é contra os que fazem o mal. Vamos ver Isaías 38, 5. Vai e diz Ezequias: assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas, e eis que acrescentarei aos teus dias 15 anos. Vamos ver aí Apocalipse 8, 4. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. Veja aí Salmo 65, 2. Ó tu que ouves as orações, a ti virá toda a carne. Veja aí Atos 10, 4. O qual, fixando os olhos nele, muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Olha aí, Cornélio. Veja aí Gênesis 25, 21. E Isaac orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Então veja, aí são alguns, né, exemplos, e comprovam que realmente o nosso Deus é um Deus que ouve as nossas orações. Pode ser que às vezes a resposta de Deus demore mais do que nós desejamos, né? Por exemplo, Abraão esperou 25 anos, né, para a promessa de um filho de Abraão com Sara.
pudesse então nascer. Seu filho Isaque esperou 20 anos, né, para que Rebeca concebesse, né, e desse aí 2 filhos a Isaque. Então veja bem, às vezes a oração pode demorar um pouco, mas é o nosso tempo que diz que demora. Para Deus é muito rápido, né? Agora, a maioria das orações são ouvidas por Deus instantaneamente e são respondidas também instantaneamente. Nós temos orado pelas pessoas, temos ido aí a vários lugares onde aí é 100 pessoas, 150, 200 pessoas curadas no fim de semana. Veja só, Deus ouve a oração e já atende imediatamente. Nós temos um trabalho também de evangelização, em muitos lugares aplicamos esse método, né, que as pessoas se convertem, muitas pessoas dão testemunho, olha, eu estava ali na rua e eu ia me suicidar hoje, eu disse para Deus, se ninguém vier atrás de mim hoje me chamar para ir para a igreja, eu vou me suicidar hoje. Já houveram pessoas dando esse testemunho, nós temos ido em lugares que pessoas dão esse testemunho dizendo isso. E naquela hora chegou alguém, eu enviei, né, durante o culto, né, nós pregamos ali e falamos com os irmãos para ir buscar a pessoa na rua. E a pessoa estava nessa situação. Pessoas têm sido salvas assim. Tem lugar que já aceitou 51 pessoas num culto, assim, no domingo à noite. Então veja que Deus ouve a oração. Pode ter certeza que quando você ajuda as pessoas, Deus está vendo isso. Pode ter certeza que quando você ora, Deus está vendo isso. Pode ter certeza quando você está lendo a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, Deus está vendo isso. Pode ter certeza quando você está jejuando, Deus está vendo isso. Tenha certeza, tudo que você fizer, visando o reino de Deus, visando o maior conhecimento de Deus, intimidade com Deus, abençoar pessoas, Deus está vendo isso. Vamos ver aí a verdade aplicada. É preciso fé e prontidão para ouvir e receber a palavra de Deus, a qual deve ser obedecida e anunciada no poder do Espírito Santo. Então nós devemos ouvir a palavra de Deus acreditando que esta palavra é a palavra de Deus e procurar nos colocarmos à disposição de Deus. Sempre diga para Deus, aqui estou eu, usa-me. E eu estou aqui disponível para ajudar na sua obra. Então Deus vai trazer a você uma palavra. Obedeça a essa palavra e mantenha firme comunhão com o Espírito Santo, porque o Espírito Santo é quem nos guia a fazermos aquilo que Deus quer que nós façamos. Textos de referência. Atos, capítulo 10, versículos de 1 a 4. Vamos ler. E havia em Cesareia um varão por nome Cornélio, centurião da corte chamada Italiana, piedoso e temente a Deus com toda a sua casa, o qual fazia muitas esmolas ao povo e de contínuo orava a Deus. Este, quase à hora 9 do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus que se dirigia para ele e dizia, Cornélio. Este, fixando os olhos nele e muito atemorizado, disse, que é, Senhor? E o anjo disse-lhe, as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Então, essa leitura é a leitura principal aí para nós aprendermos, né, sobre Cornélio, sobre a ação de Deus na vida de Cornélio, para que ele fosse salvo. Então, vamos à lição para nós aprendermos aí mais detalhes dentro dessa leitura aí, e evidentemente você deve ler todo o capítulo 10 para você aprender sobre Cornélio e procure ler também o capítulo 11, porque também faz referência aí a Cornélio, né? Quando Pedro, diante dos irmãos em Jerusalém, foi acusado de ter entrado na casa de homens incircuncisos, né? Então é preciso você ler também este capítulo.
Também em Atos capítulo 15, né? Pedro cita que Deus o escolheu para abrir a porta do Evangelho para os gentios, que foi essa oportunidade na casa de Cornélio. Vamos à introdução da lição. Nesta lição, veremos que Deus não está indiferente às práticas de piedade como oração, jejum e boas obras. Contudo, tais práticas não substituem o arrependimento nem nos dispensam de continuar buscando com interesse e prontidão o crescimento na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Então devemos tomar cuidado, né? Porque às vezes nós aí lendo, por exemplo, sobre Cornélio, podemos nos deixar enganar pensando que alguém possa ser salvo pelas obras. Mas veja bem, apesar de Cornélio ser um homem temente a Deus, que fazia orações, que dava esmolas, né? Que jejuava, que orava sempre, mesmo assim, ele tinha necessidade de que um crente, um salvo, pregasse o Evangelho para ele ter um arrependimento que é necessário. Então, quando a pessoa ouve a palavra de Deus e crê nessa palavra, o Espírito Santo o convence do pecado, da justiça e do juízo. Então, ele tem um arrependimento verdadeiro e, através, então, de ouvir e crer na palavra de Deus, aí, então, ele é salvo. Cornélio é a maior prova de que realmente qualquer pessoa, mesmo que seja uma pessoa muito boa, precisa ouvir o Evangelho e crer para ser salvo. Porque a salvação não é pelas obras, é pela graça de Deus. O que é a graça de Deus? É uma pessoa, Jesus Cristo, e a obra que ele executou para a nossa salvação. E essa é a graça de Deus. Então, pela fé, nós entramos para essa graça. Ou seja, pela fé que nós vamos entrar para a comunhão com Jesus Cristo, para a salvação em Jesus Cristo. Então, é ouvindo essa palavra e crendo. Você veja aí, né, na carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 1, versículo 13, que nós estamos em Cristo depois que ouvimos a pregação do Evangelho e tendo crido nessa pregação, então nós tivemos fé naquilo que ouvimos, aí nós recebemos o Espírito Santo, aí estamos salvos. Você veja também, a carta do apóstolo Paulo, capítulo 2, versículo 8. Pela graça somos salvos. O sujeito da frase aí é graça. E a graça é uma pessoa, Jesus Cristo, e a obra salvífica que ele realizou. Então, pela graça que nós somos salvos. Nós somos salvos por causa do sacrifício de Jesus. É por causa de Jesus. Ele executou a obra de salvação. Nós somos salvos pela graça. Se Jesus não tivesse morrido por nós na cruz, não seríamos salvos. Então somos salvos pela graça, que é Jesus e a obra salvífica. Agora, mediante a fé. Como é que se entra essa graça, essa salvação através de Jesus? Pela fé, ouvindo o Evangelho. E essa fé é do ser humano. Todos têm uma medida de fé que Deus deu a todos. Agora a pessoa pode desenvolver essa fé para o lado de Deus, para crer nas coisas de Deus, ou pode desenvolver essa fé para o lado do diabo e crer nas coisas do diabo. E tem gente que quase não existe fé nenhuma, que não desenvolveu essa fé. Tem gente que não desenvolveu a fé nem para o lado de Deus e nem para o lado do diabo. E tem gente que desenvolveu a fé, tem uma pequena fé, tem gente que tem uma fé mediana e tem gente que tem uma grande fé. Como, por exemplo, né, Jesus elogiou a fé daquele centurião que pediu pelo funcionário dele, elogiou a fé de uma mulher cirofenícia que foi até ele pedir pela sua filha que estava endemoniada. Aí já os discípulos, olha, quando Jesus andou sobre as águas, lá Jesus disse, homens de pequena fé, naquela tempestade dentro d'água, Jesus chamou a atenção deles, né? Vocês não têm fé? Veja que Jesus os acusa, todos os judeus, dizendo que foi procurar uma pessoa para ajudar Elias, não foi buscar em Israel alguém, foi buscar alguém fora de Israel, porque achou fé foi fora, porque Israel não achava fé. E a fé que Jesus elogiou, aí tanto o centurião romano que pediu pelo seu funcionário, quanto a mulher cirofenícia, fé que Jesus elogiou, dizendo a fé de pessoas que nem judeus eram gentios. E assim o Cornélio, um gentio,
romano, demonstrou ter uma vida mais santa. Veja que quando Adão e Eva caem no pecado, Deus diz, agora eles são como nós, sabendo o bem e o mal. Veja bem, existem pessoas boas no mundo, muitas pessoas boas, que não são salvas ainda, muitas, né? Um exemplo que nós temos aí, né? Um exemplo de uma pessoa que foi muito boa, aí a Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, foi uma pessoa muito boa, ajudava muito as crianças, os pobres, os necessitados, mas não era salva, era uma idólatra. Quantos espíritas, né? Nós vemos aí pessoas bondosas que ajudam os necessitados, que provam que realmente amam as pessoas e não são salvos. Então existem pessoas muito boas, mas não são salvas, precisam ouvir o Evangelho, crer no Evangelho. O Espírito Santo então vai entrar em ação, provocando na pessoa o arrependimento de pecados. Então a pessoa se arrepende e é salva nessa hora. Então precisam ouvir o Evangelho. Mas dão lição de bondade, de amor às pessoas, para todos nós. Tópico 1. A origem de Cornélio. A origem de Cornélio, centurião romano de Cesareia da Palestina. Cornélio era um homem temente a Deus, dado à oração e de coração piedoso para com os pobres. Vemos o destaque que Lucas dá à conversão de Cornélio, um gentil, na época em que os apóstolos lideravam a igreja. Sua história destaca a universalidade do Evangelho e o início da ruptura das barreiras entre judeus e gentios na igreja primitiva. Atos capítulo 10. Então vemos aí que o evangelista Lucas, né, que escreveu o Evangelho de Lucas, escreveu também Atos dos Apóstolos, que era médico, né, que acompanhou Paulo em muitas das suas viagens. Ele dá um destaque, é claro, movido pelo Espírito Santo, dá um destaque muito grande aí na conversão de Cornélio. Por quê? Era uma coisa tão importante. Por que era tão importante essa conversão de Cornélio? Porque é a partir daí que os gentios passam a serem vistos como pessoas que precisavam também ouvir o Evangelho e serem salvas. Os judeus achavam que o Evangelho era só para eles, que a conversão, a salvação era só para eles. E, na verdade, se você conversar com um judeu hoje, eles não creem que Jesus Cristo veio, eles não creem nisso, eles não são salvos. Têm uma religião judaica, mas não são salvos. Eles não acreditam em Jesus, não acreditam que Jesus veio, já pregou, já morreu na cruz, ressuscitou. Não adianta, eles não acreditam mesmo. Agora, eles acreditam que a salvação é para eles, exclusivamente para eles. Então eles estão esperando o Messias que vai salvar só os judeus. Até hoje eles têm esse pensamento. Então foi muito importante para a igreja judaica, a igreja de Jerusalém, né, que houvesse então a conversão de Cornélio, aí com o batismo com o Espírito Santo de Cornélio e aqueles que estavam com ele ali, seus amigos, seus familiares. Então, esta conversão aí mudou a história da igreja, mudou a história da pregação do Evangelho. Agora os judeus passaram também a pregar aos gentios. E nós vamos ver que com o tempo, né, ficou Jerusalém aí como assim, uma capital do Evangelho mais pregado aos judeus, e Antioquia, ou Antáquia, ou Antioquia, né, ficou ali como capital da evangelização aos gentios. Em Jerusalém, Pedro, na liderança, juntamente com Judas, irmão de Jesus, e lá em Antioquia, ou Antioquia, como queira, tendo ali Paulo, Barnabé no princípio, e depois os outros irmãos que tinham se convertido ali, antes até que Paulo. Tópico 1, subtópico 1, o centurião Cornélio. Cornélio era oficial do exército romano, líder de uma companhia de aproximadamente 100 soldados a pé, chamada Centúria.
A corte italiana era uma unidade auxiliar que se distinguia de outras por ser formada por cidadãos romanos. Suas ordens deveriam ser prontamente obedecidas pelos homens que lideravam, inclusive na rápida execução de qualquer formação militar. Então Cornélio era um oficial do exército romano, na cidade de Cesareia, aquela Cesareia lá na beira do mar, que ficava aproximadamente a 45 quilômetros de Jope. Então, Cornélio morava ali, era uma corte italiana, a cidade foi transformada numa cidade totalmente romana. Ali haviam pessoas romanas que vieram de Roma, né, com muito luxo, muita pompa. Ali existia então a guarnição do exército romano, que pelo menos havia ali uns 1.000 soldados romanos, né, provavelmente uns 6 centuriões que cuidavam, né, e organizavam e comandavam esses soldados. Dentre eles estava Cornélio. Então, em qualquer motim, qualquer problema que houvesse de segurança, né, ali os centuriões saíam então com seus 100 soldados que eles comandavam, ou pode ser de 100 até 150, né, às vezes até 150 tinha, embora a palavra centúria signifique 100, mas muitas vezes comandava mais de 100 pessoas o centurião. Então, era designado o centurião com seus 100, cento e poucos soldados, vão até o lugar tal que está havendo um problema tal. Eles iam e resolviam esse problema. Os soldados romanos geralmente ganhavam pelo menos o dobro do que os outros soldados normais, né, que existiam por toda parte. O centurião ganhava bem, pelo menos aí umas 5 vezes mais do que um soldado. Então ele vivia bem, financeiramente falando. E também tinha um destaque na sociedade, quem era centurião. Parece que Cornélio era um tipo daquele centurião, né, que não andava muito viajando para lugar nenhum, ficava mais só na cidade mesmo, não tinha problema. Ali era uma cidade considerada uma cidade romana, com muitos cidadãos romanos, muitos soldados, né? Então era tranquilo, ele tinha uma vida tranquila, podia servir a Deus. Ele tinha soldado a seu serviço, que também era temente a Deus. Sua família, parece que era uma família também que temia a Deus. Todos precisavam ouvir o Evangelho para serem salvos. Muito provavelmente Cesareia era um local que tinha essa legião de soldados romanos. Tópico 1, subtópico 2, a visão de Cornélio. Cornélio teve a visão de um anjo de Deus. Atemorizado, ele ouviu do anjo que suas orações e esmolas tinham subido para a memória de Deus. Atos 10, 3 e 4. O anjo então mandou que ele enviasse homens a Jope para chamar Pedro. Essa intervenção divina conectou Cornélio ao apóstolo Pedro, marcando um momento crucial na expansão do Evangelho. Então veja que Cornélio teve uma visão de um anjo. Ele estava em oração, hora nona aí, né? Porque os judeus contavam aí as horas do dia a partir das 6 horas da manhã. Vamos ver então que Cornélio estava orando, né? Era aí por volta de 3 horas da tarde, nona hora, né? Que eles contavam assim, a partir das 6 da manhã. Então cada hora era ali primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Então, nona hora, 3 horas da tarde. E à noite os judeus contavam as vigílias da noite, né? Primeira vigília, de 6 horas da tarde, 18 horas, até daí mais 3 horas, né? 9 horas da noite, 21 horas. Depois, segunda vigília, de 21 até 24, né? Então, segunda vigília. Depois, que é meia-noite, meia-noite até as 3 da manhã, era a terceira vigília. De 3 da manhã até as 6 da manhã, quarta vigília. Lembra que quando Jesus andou sobre as águas, era na quarta vigília. Lembrando que sempre quando Deus falou aos profetas, né, falou aos homens de Deus, sempre estava aí nessa quarta vigília. Acho que a Bíblia diz, ambos que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Aí nessa quarta vigília, de 3 da manhã às 6 da manhã. Quando Deus diz que
madrugando os profetas, né, saíam. Então eles oravam de madrugada, Deus falava com eles, eles saíam transmitindo a mensagem. Quando Davi diz que orava 3 vezes ao dia, a primeira vigília era de 3 às 6 da manhã, era esse horário aí que ele tinha de oração, todos os dias, a primeira oração. Também Daniel, a primeira oração era nesse horário. Então Cornélio estava orando por volta das 3 da tarde e nesta hora apareceu um anjo e disse para ele: manda a Jope, que ficava a 45 quilômetros aproximadamente ali de Cesareia, manda a Jope, a casa do tal de Simão Curtidor, que lá tem o tal de Pedro, né, que mora em Jerusalém. Então você vai dizer para Pedro vir até aqui para pregar para você o Evangelho. Então isso aí nós estamos aí, né, explicando já o que aconteceu com as nossas palavras para você entender melhor. Então Cornélio recebe a visão de um anjo, né, que fala com ele. Pedro, lá em Jope, sobe ao terraço, né, estava na hora assim da refeição, ele subiu ao terraço para orar na casa do Simão Curtidor de couro, né, que era uma profissão muito normal naquela época, porque muita gente morava em tendas. Então Pedro vai orar e recebe também uma visão, descendo do céu, um lençol com um vaso ali, com vários animais. A visão para Cornélio, o anjo manda chamar Pedro. A visão para Pedro é para Pedro deixar de pensar que o Evangelho era só para os judeus, que o Evangelho era também para os gentios. Então Cornélio obedece, chama um soldado que era temente a Deus, mais um outro soldado, e manda então os dois. Provavelmente o que era temente a Deus era mais manso um pouco, né? E aquele que não é dito que era temente a Deus, talvez fosse um soldado assim, mais valente e que poderia então dar segurança, né, a Pedro na sua viagem até Cesareia. Então ele conta para esses dois soldados, né, a visão que ele teve do anjo e os manda então até Jope, onde Pedro estava. Então Simão Curtidor era o dono da casa, Simão Pedro era aquele que é o apóstolo, que então vai ouvir essa mensagem desses soldados, para ele então ir para Cesareia. Tópico 1, subtópico 3, a visão de Pedro. Pedro teve uma visão que claramente rompia a barreira entre judeus e gentios. Atos capítulo 10, versículos de 9 até 20. Quando estava meditando sobre a visão, o Espírito avisou a Pedro que 3 homens o procuravam, para ele não duvidar em acompanhá-los, pois o Senhor os havia enviado. Já na casa do centurião, Pedro pregou a palavra e batizou todos que estavam ali. Assim a salvação chegou a Cornélio, sua família e seus amigos. Atos capítulo 10, versículos de 34 a 48. Cornélio teve a visão num dia, na hora nona, né, às 3 horas da tarde. Aí ele manda os soldados até Jope. Eram 45 quilômetros. Então, qual foi a visão de Pedro? Veja aí, ele dá testemunho. Teve um arrebatamento de sentidos, viu o céu aberto e que descia a ele um vaso como se fosse um grande lençol atado pelas 4 pontas e vindo para a terra, no qual havia de todos os animais, quadrúpedes e feras e répteis da terra e aves do céu. E foi-lhe dirigida uma voz: levanta-te, Pedro, mata e come. Mas Pedro disse: de modo nenhum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma comum e imunda. E segunda vez lhe disse a voz: não faças tu comum ao que Deus purificou. E aconteceu isso por 3 vezes, e o vaso tornou a recolher-se ao céu. Está registrado em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos de 9 a 16. Então veja que Pedro na hora não estava compreendendo nada, né? Ele até discutiu, né, com Jesus. Eu não vou comer de jeito nenhum, eu não como coisa comum, imunda. Eu sigo as regras dietéticas, né, dos judeus. Então por 3 vezes ele ouviu Jesus dizendo para ele: não tornes impuro o que Deus purificou. Então ele só foi compreender quando aqueles homens chegaram
O Espírito Santo diz para eles: os homens estão chegando aí, você desce, vai falar com eles, que eu que mandei esses homens. Então ele vai conversar com os homens contam para ele o que tinha acontecido com Cornélio, a visão do anjo, que eles foram enviados ali para buscá-lo. Então agora ele vai entender: por isso eu tive aquela visão. Então o significado é que eu tenho que ir à casa de gentios, que não era permitido ao judeu fazer isso. Pedro não vai, porque os soldados elogiaram, o seu centurião. Não é por isso. Eles elogiam, falam quem é o centurião Cornélio, mas não é por isso que Pedro vai. Pedro vai porque recebeu um mandado do Senhor para que ele não tornasse impuro o que Deus estava purificando, e também foi dado a ele a ordem: desce, e tem homens aí à sua procura, vai com eles. Então foi dada uma ordem, ele está obedecendo a ordem de Jesus Cristo. Por isso mesmo ele coloca os homens para dormirem ali, para no outro dia eles seguirem viagem. Porque depois que Pedro tem a visão meio-dia, aí vão almoçar, que ele estava esperando o almoço, vai ouvir a história que os soldados têm para contar para ele, vão conversar bastante, vão contar sobre Cornélio e tudo. Depois disso tudo já deve ser o quê? 3 horas da tarde, 4 horas, até 5 horas da tarde, não dava tempo de viajar mais. Então ele convida aqueles homens para ficarem ali, e no outro dia de madrugada ele sai então para ir à casa de Cornélio. Lembrando que ficava a 45 quilômetros de distância. Naquele tempo se andava muito a pé. Eu faço aí 5 quilômetros, aproximadamente aí, 50 minutos, 1 hora, Tópico 2. A vida espiritual de Cornélio. Cornélio era um exemplo de compaixão, moral e sensibilidade espiritual. Porém, lhe faltava a fé salvífica em Cristo Jesus. Embora fosse religioso, Cornélio precisava de ser alcançado pelo Evangelho da Salvação por meio de Cristo. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Mesmo que tenhamos obras, mas sem arrependimento, não há conversão nem remissão dos pecados. Carta do apóstolo Paulo aos Efésios, capítulo 2, versículos 8 e 9. Então, como já dissemos, Cornélio era um exemplo de um homem temente a Deus, homem de oração, que dava esmolas aos pobres, necessitados, que orava, jejuava. Então, ele tinha testemunho de uma vida diferente dos outros. Era um exemplo de um homem religioso. E ele precisava de quê? Ouvir o Evangelho, crer, para poder ser salvo. Senão, não tinha como ser salvo. Não há salvação sem ouvir o Evangelho e crer. O Evangelho fala de quê? De Jesus Cristo e a obra salvífica que ele realizou por nós. Então, ouvindo e crendo, a pessoa é salva. Cornélio precisava ouvir para ser salvo, porque pelas obras ele não seria salvo nunca. Então o crente tem as obras do salvo. Então a pessoa já é salva e tem que fazer essas obras, as mesmas obras que Cornélio fazia, é a obrigação de todo cristão fazer. Mas é para ser salvo? Não, ele já está salvo. É obra de um salvo. Aí é diferente. Não é as obras que salvam, mas todo salvo tem que ter obras de alguém que é salvo. Tópico 2, subtópico 1. Cornélio jejuava e orava. Cornélio inicia seu relato a Pedro informando que há 4 dias estava em jejum e oração. Atos capítulo 10, versículos 30 e 31. É possível que ele tivesse a prática da oração todos os dias, às 3 da tarde, horário da oração de perdão de pecados no templo judaico. Foi então que o anjo apareceu e lhe disse que suas orações haviam sido ouvidas por Deus. Atos capítulo 10, versículos 4 e 5. Vemos que Deus se agrada quando o buscamos de coração, com fé e sinceridade. Então vemos aí, olha, que Cornélio estava em jejum e oração às 3 horas da tarde. Quando? Há 4 dias atrás. Então veja que Pedro e aqueles 2 soldados levaram 3 dias para chegarem lá. Porque se andava a pé todos os dias, por volta aí
O normal era andar 10 quilômetros todo dia. Lembrando que eram estradas, né? Difíceis para a gente caminhar nelas. Também havia os perigos de animais, de assaltantes, né? Se parava para comer, se parava para dormir, achar um local apropriado para dormir. Então não era tão rápido assim para se chegar a algum lugar. Também não havia hora marcada para chegarem de volta. Então, o certo é que gastaram aí 3 dias, né, lá de Jope até Cesareia. Lá de Jope, que você vê aí no mapa, né, ficava lá embaixo, até Cesareia, lá em cima. Tudo ali beirando o mar. Então, Cornélio conta a Pedro como é que foi a visão e ele obedeceu a visão. E ele diz então para Pedro agora, então pode dizer agora as palavras que Deus mandou você dizer para nós. Veja que é dito a Cornélio que Deus ouviu as orações dele. Então aquela visão era em resposta às orações de Cornélio. A oração clássica das 3 horas da tarde é porque no templo esta era a hora da oração principal todos os dias. Alguns faziam oração de madrugada, outra 3 horas da tarde e outros lá na hora de dormir. Tópico 2, subtópico 2. O batismo de Cornélio com o Espírito Santo. O apóstolo Pedro pregou a palavra na casa de Cornélio, reconhecendo que Deus não faz acepção de pessoas, mas aceita aquele que o teme e faz o que é justo. Atos 10, 34 a 35. Ele então resumiu a vida, a morte e a ressurreição de Jesus Cristo, proclamando que todos que creem em Jesus recebem o perdão dos pecados. Atos capítulo 10, versículos 36 a 43. Enquanto Pedro falava, o Espírito Santo desceu sobre Cornélio e todos os que ali estavam, e eles começaram a falar em línguas e a glorificar a Deus. Atos capítulo 10, versículos 44 e 46. Então Pedro vai pregar um resumo, né, da vida e obra de Jesus Cristo, que é o Evangelho. Toda pregação deve ter o Evangelho incluído nesta pregação, porque pessoas que não estão salvas estão ouvindo e pessoas que às vezes estão desviadas, estão dentro da igreja, mas estão desviadas, precisam ouvir. Então, sempre podemos falar sobre vários personagens, sobre doutrinas, mas temos que fazer um resumo do Evangelho, falando de Jesus e a sua obra salvífica. É assim que as pessoas são salvas, né? Preciso ouvir o Evangelho, a palavra de Deus, falando de Jesus Cristo e a obra que ele realizou. Tem muita gente que vai fazer aí uma cruzada evangelística, mas aí a pessoa fala lá de Moisés, de Abraão, não sei o que tal, mas não fala o Evangelho. Não fala sobre Jesus e a obra que ele realizou. Aí depois fica dizendo, mas ninguém se converteu, ninguém aceitou Jesus. Mas você não pregou o Evangelho. Ou às vezes fala assim, tantas pessoas foram à frente, mas não estão na igreja. Mas também você não pregou o Evangelho para elas. Elas foram lá porque foram convidadas, insistiram, né? E elas foram, mas não se converteram. Então Pedro pregou o Evangelho legítimo, simples, puro, sem enfeites, né? Mostrou Jesus Cristo, a obra que ele realizou para nós sermos salvos. E falou que ele foi ungido com o Espírito Santo para fazer esta obra. E nesta hora, o Espírito Santo então vem sobre Cornélio e todos que estavam ouvindo, tanto seus familiares quanto seus amigos, que foram convidados para essa reunião. Veja, ninguém pregou sobre o Espírito Santo, sobre batismo com o Espírito Santo. O Espírito Santo desceu sobre eles por quê? Porque viu neles o desejo de servirem a Deus. Viu neles uma legítima conversão. Porque tanta gente hoje na igreja não são batizados com o Espírito Santo. Porque o Espírito Santo não vê neles uma legítima conversão. O que é que diz a Bíblia? Se creres, vocês falarão novas línguas. Mas é se crer.
Então, essa fé que as pessoas dizem ter, na verdade não tem. Por isso não recebe o batismo com o Espírito Santo. Essas igrejas, né, calvinistas, por exemplo, não recebem batismo com o Espírito Santo porque a fé deles é errada. Essas igrejas calvinistas, né, adventistas, testemunho de Jeová, e vai por aí afora, não são batizados com o Espírito Santo. Por quê? Veja aí, primeira igreja batista, tá? Por que não recebe o batismo com o Espírito Santo? Porque o Espírito Santo não vê neles a fé necessária, a fé real, legítima. Não existe essa fé lá. Eles dizem que Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem vai para o inferno, né? Tem a predestinação deles que eles entendem erradamente. Então, eles não precisam de fé para serem salvos. Eles já acreditam que estão salvos. Então não há o legítimo arrependimento. Não há o verdadeiro evangelho lá. Você precisa entender que o batismo com o Espírito Santo não é vontade nossa que manda, mas é o Espírito Santo que vem sondar os nossos corações para nós sermos batizados com o Espírito Santo. Ninguém engana Deus. Por isso que o batismo com o Espírito Santo é superior ao batismo nas águas. Qualquer pessoa pode batizar nas águas sem ser convertido. Agora, batismo com o Espírito Santo, aí quem faz é Jesus, e o Espírito Santo conhece o interior da pessoa. Aí é sobrenatural. Então o Espírito Santo vem sobre Cornélio, seus familiares, né, seus amigos. E eles são batizados com o Espírito Santo, então começam a falar em línguas. Quem é batizado com o Espírito Santo, fala em línguas. Se não falar em línguas, não é batizado com o Espírito Santo. Não adianta dizer, eu sonhei. Sonho não é batismo com o Espírito Santo. Eu também sonhei, mordi até a língua, saiu até sangue, antes de ser batizado com o Espírito Santo. Mas não era batismo. E não adianta enrolar também. Eu só falei no primeiro dia, nunca mais falei. É mentira, você não foi batizado com o Espírito Santo, não. Quem é batizado com o Espírito Santo fala em línguas. Basta você orar todo dia, buscar, você vai falar em línguas se você realmente for batizado com o Espírito Santo. Quem é batizado, então, fala em línguas. Não são línguas compreendidas na terra, não é falar inglês, espanhol, alemão, mandarim, não sei o quê. Não. Não é esse tipo de língua. É uma língua dada pelo Espírito Santo. É sobrenatural. É uma língua para falar diretamente com Deus. Ninguém entende, nem o diabo, nem ninguém. Só Deus entende. Não confunda essa língua com o dom de variedade de línguas. Quem tem dom de variedade de línguas, aí então fala diversas línguas. Inclusive uma língua para ser interpretada. Aí a pessoa que tem dom de variedade de línguas pode de repente estar pregando e falar na língua, por exemplo, tem lá um alemão ouvindo a pregação. Você vai falar e ele vai entender em alemão. Você está falando em línguas, mas ele entende em alemão. Então, são variedade de línguas. Não confunda a variedade de línguas com a língua que você recebe no dia do batismo com o Espírito Santo. Essa língua que nós recebemos no dia do batismo com o Espírito Santo, só Deus entende, ninguém entende. É uma linguagem de oração, uma linguagem para você todo dia orar nessa linguagem e você vai ser edificado, fortalecido espiritualmente. Então veja, no dia de Pentecostes, ninguém pregou sobre o batismo com o Espírito Santo, ninguém falou sobre falar em línguas, caiu sobre eles o Espírito Santo, falaram em línguas, cerca de 120 pessoas, todos foram batizados com o Espírito Santo e falavam em línguas. Você vai ver então, lá na casa de Cornélio, mesma coisa, ninguém explicou, ninguém falou sobre o batismo com o Espírito Santo, veio o Espírito Santo sobre eles, falaram em línguas. Paulo em Éfeso orou aqueles 12 irmãos que estavam ali, receberam o batismo com o Espírito Santo, falaram em línguas. Pedro e João foram até Samaria, oraram, e aquelas pessoas foram batizadas com o Espírito Santo, falaram em línguas. Então, não venha com esse negócio de batizado com o Espírito Santo, mas não fala em línguas. Não existe isso. Está lá em Marcos, capítulo 16, versículo 17 também. É sinal de quem crê realmente, quem tem fé em Deus realmente. Está lá. Falarão novas línguas. Se você não acredita, não recebe. Se você não tem fé, não recebe. Porque não depende de nós. É o Espírito Santo que sonda você e sabe se você tem fé ou não. Fé legítima, verdadeira. Então não adianta você
querer enrolar, querer dar desculpas. Ou você é batizado com o Espírito Santo e fala em línguas, ou você não é batizado com o Espírito Santo. Tópico 2, subtópico 3, o batismo de Cornélio nas águas. Ao testemunhar a descida do Espírito Santo, Pedro explica que não é possível proibir o batismo em águas. Todos ali receberam o Espírito Santo como os demais discípulos. Por isso mandou que fossem batizados nas águas em nome do Senhor Jesus. Atos 10, 47 a 48. Assim o apóstolo deixou claro que Deus tem um único povo, sem acepção de pessoas. Então veja, o batismo com o Espírito Santo é superior, é sobrenatural. Veja que Deus olha a fé legítima da pessoa, e o Espírito Santo vem sobre a pessoa, e a pessoa fala em línguas. Veja bem, isso é batismo com o Espírito Santo. Quando Pedro e aqueles 6 irmãos judeus que ele chamou para ir com ele, que ele não era besta nem nada, de entrar na casa de um gentio, né? E depois ser acusado pelos judeus. Ele sabia que depois receberia acusação. Então ele leva 6 irmãos que serão testemunhas. Então, quando ele e aqueles irmãos veem que Cornélio, seus familiares, também seus amigos, estavam falando em línguas como eles falavam, veja bem que eles falavam, né? Então, ele diz assim como nós. Então, ele vê que Deus não faz acepção de pessoas. Tanto são batizados com o Espírito Santo os judeus, quanto os gentios. Está comprovado aí que a salvação é para todos. Então, Pedro fala, vamos batizá-los nas águas. Porque se eles receberam o batismo com o Espírito Santo, que é superior, Deus está mostrando que eles estão salvos, nós vamos negar para eles o batismo nas águas, que é uma coisa do ser humano que faz? Evidentemente que não. Então ele batiza todos nas águas. Eles agora fazem parte da igreja, do mesmo jeito que Pedro e aqueles 6 irmãos judeus cristãos que estavam ali. Veja bem, batismo nas águas é para quem já é salvo. Não é para alguém ser salvo. Não confunda isso. Pedro batizou aqueles irmãos que estavam salvos, foram batizados com o Espírito Santo, provando que Deus os recebia como salvos. Então eles vão ser batizados nas águas, já são salvos. Tem muita gente por aí dizendo que o batismo nas águas é que vai salvar a pessoa. Isso é errado. O batismo nas águas não salva ninguém. A pessoa é batizado nas águas depois que é salvo. Não é para ser salvo. Então, o batismo com o Espírito Santo é interno. O batismo nas águas é externo. O batismo com o Espírito Santo, só Deus que faz. O batismo nas águas, os homens é que fazem. O batismo com o Espírito Santo comprova que a pessoa está salva. O batismo nas águas não comprova que a pessoa é salva. Muita gente é batizada nas águas e não é salvo. Continua vivendo em pecado. Tópico 3. O impacto da conversão de Cornélio. A conversão de Cornélio teve implicações profundas para a igreja primitiva. Primeiro, confirmou que o evangelho é para todas as nações, cumprindo a promessa de Deus a Abraão de que, por meio de sua descendência, todas as famílias da terra seriam benditas. Gênesis 12, confere com Atos 10, 45. Segundo, desafiou as barreiras culturais e religiosas entre judeus e gentios, pavimentando o caminho para a missão gentílica liderada por Paulo e outros. Então a conversão aí de Cornélio, seus familiares e amigos, foi muito importante para a igreja. A igreja, a partir daí, começou então a pregar o evangelho aos gentios. Daí a pouco, nós vemos aí a conversão de Paulo, vemos aí que Barnabé chama Paulo, estão lá em Antioquia, ali Paulo e Barnabé são chamados para a obra missionária. Então eles vão pregar agora aos gentios também. Porque se ficasse do jeito que estava, os judeus só pregariam para judeus e o evangelho seria aproveitado apenas pelos judeus. Mas a partir daí não. O evangelho agora é pregado a todos os povos. Deus havia dito para Abraão que todas as nações da terra seriam abençoadas com um descendente que viria da família de Abraão. Então agora está sendo cumprido isso. Tópico 3, subtópico 1. A conversão de Cornélio provocou questionamentos. A conversão de Cornélio foi debatida em Jerusalém, onde Pedro defendeu sua decisão de batizar gentios
citando a manifestação do Espírito Santo como prova da aprovação de Deus para isso. Atos 11, de 1 a 18. Esse evento abriu as portas para o processo da inclusão plena de gentios na igreja, um tema que seria mais amplamente discutido no Concílio de Jerusalém, que está registrado em Atos capítulo 15. Então nós vemos aí, capítulo 10, a conversão de Cornélio, né, seus familiares e amigos. No capítulo 11, nós vamos ver que os judeus em Jerusalém acusaram Pedro. Como é que você entrou na casa de gentios e ainda comeu com eles? Isso é um absurdo. Queriam excluir Pedro aí da igreja. Está lá no capítulo 11 de Atos dos Apóstolos, versículo 3. Né? Então Pedro vai explicar para eles que tinha 6 testemunhas, né? E todos eles viram que eles receberam o batismo com o Espírito Santo. Então foi uma obra de Deus, que a salvação não era só para os judeus, era também para os gentios. Lá no capítulo 15, quando houve o primeiro concílio da igreja, né, a primeira convenção da igreja, também Pedro vai citar essa conversão de Cornélio, seus familiares e seus amigos, dizendo que Deus abriu a porta do evangelho. Tanto foi Pedro que pregou a primeira vez para os judeus, dia de Pentecostes, abriu a porta do evangelho aos judeus, quanto também foi Pedro quem abriu a porta aos gentios. E ele fala isso quando ele pregou a Cornélio. Quando ele pregou a Cornélio, seus familiares e amigos. Então, quando Jesus diz, Pedro, estou te dando as chaves do reino de Deus, era a isso que Jesus estava se referindo. Pedro seria usado para pregar o evangelho aos judeus, abrir a porta para os judeus, seria usado também para abrir a porta aos gentios, pregar aos gentios. Tópico 3, subtópico 2. A reação de Cornélio diante da ação divina. A reação de Cornélio diante da manifestação divina, por intermédio da visão de um anjo de Deus, é caracterizada por atitudes exemplares no processo da conversão. Notemos Atos dos Apóstolos, capítulo 10, versículos 4, 7, 24, 33. Letra A, versículo 4. A pergunta de Cornélio indica que ele crê que é Deus se comunicando com ele, mostrando interesse em conhecer o que o Senhor tem a lhe falar. Letra B, versículo 7. Prontidão em providenciar a vinda de Pedro conforme a mensagem divina. Letra C, versículo 24. Cornélio se prepara, está na expectativa de ouvir mais sobre a vontade de Deus e ainda convida outros. Letra D, versículo 33. Ele se submete à exposição da palavra de Deus com interesse, atenção, expectativa e coração aberto. E eu quero acrescentar mais uma coisa aí. Depois de tudo acabado, Cornélio insiste com Pedro, fique aqui mais uns dias. Nós queremos ouvir mais sobre a palavra de Deus, né? Queremos ouvir mais dentro daquilo que você sabe sobre Jesus Cristo. Então nós vemos aí como aconteceu aquela legítima conversão de Cornélio e seus familiares e amigos. Vamos ver, as atitudes de Cornélio foram muito interessantes. Né? Primeiro ele está orando, pedindo a Deus, né, a sua salvação. Vem a visão, então, o anjo dizendo então que Deus ouviu as orações dele. E para ele ser salvo, então, é dito para ele, manda até Jope e traz Pedro para cá, que ele vai falar as palavras que vocês precisam ouvir. Então ele prontamente atende, envia 2 soldados, eles trazem Pedro, ele vai ouvir a pregação, ele abriu o coração para ouvir a pregação atentamente, recebeu então o batismo com o Espírito Santo. Veja bem que coisa interessante. Cornélio poderia ouvir só ele a pregação de Pedro. Mas não, olha só, desejo missionário, desejo que outras pessoas também fossem salvas. Por isso que o Espírito Santo caiu sobre eles. Eles tinham um desejo de que outras pessoas também conhecessem a Deus. Olha, chamou seus familiares, chamou seus amigos também para ouvirem. Ele desejava que todos fossem salvos. Olha aí, daí o batismo com o Espírito Santo. É uma legítima conversão isso aí. Então ele ouve, crê, né? É cheio do Espírito Santo, batizado com o Espírito Santo. É submetido agora ao batismo nas águas, e ele aceita tudo isso. E ainda ele pede a Pedro para ficar mais dias ali falando de Jesus com eles. Então olha só, todas as providências necessárias foram tomadas por Cornélio, seus familiares e amigos.
houve uma conversão em massa, batismo com o Espírito Santo em massa. Nós podemos citar aí também que Cornélio não entendia direito, né? Quando Pedro chegou, ele tratou Pedro como se fosse o próprio Jesus Cristo, se ajoelhou aos pés dele, né? Não entendia direito ainda. Pedro então corrige imediatamente, dizendo: eu sou homem igual a você, levanta aí. Isso é muito importante para o servo de Deus, que as pessoas têm que crer em Jesus, têm que se converter a Deus através de Jesus, e não olhar para nós como se nós fôssemos Jesus. Nós só representamos Jesus, nós não somos Jesus. Então o que importa é conhecer a Jesus. Tópico 3, subtópico 3, um exemplo de discipulado. Interessante que o anjo de Deus foi enviado não para evangelizar Cornélio, mas para avivar a sua fé e orientá-lo sobre a necessidade de aprender mais sobre a vontade de Deus. A missão de expor o evangelho e fazer discípulos é da igreja. Para tanto, o Espírito Santo foi derramado. Cada membro do corpo de Cristo é chamado para ser um discipulador. Na conversão de Paulo, Jesus aparece no caminho de Damasco e o direciona a entrar na cidade, Atos 9:6, onde ele receberia instruções. Na conversão de Cornélio, o anjo de Deus aparece a ele e o direciona a chamar Pedro. Então veja, se aparecer um anjo poderia pregar o evangelho para Cornélio. Só que isso não é permitido aos anjos. Quem tem que pregar o evangelho somos nós, seres humanos. Seres humanos pregam para seres humanos. Então é dito para ele chamar aquele que falaria o que ele precisaria ouvir para ser salvo. Então, Pedro é que vai pregar para Cornélio, seus familiares e amigos. Não é um anjo. Nós, cada um de nós, temos a obrigação e o dever de pregarmos o evangelho a toda criatura. É ordem para nós. Então veja que assim como Cornélio precisava de Pedro para pregar o evangelho para ele se converter, também o apóstolo Paulo, né? Caminho de Damasco, vê Jesus, ele já tinha visto ali o testemunho de Estevão, ele agora vê Jesus, a que Estevão se referia, ele agora tem a ajuda de Ananias, né, que vai orar por ele, e ali ele vai ser batizado com o Espírito Santo, batizado nas águas. Então sempre Deus providencia pessoas para ajudar a cada homem que deseja ser salvo, a ser salvo. Pode um índio lá no meio do mato olhar assim para o sol, a lua, as estrelas, as árvores, e dizer que quer conhecer aquele que fez tudo aquilo, tem vontade de conhecer Deus. Deus envia um missionário imediatamente até ele, para que ele possa ouvir o evangelho e ser salvo. Qualquer pessoa do mundo inteiro. Conclusão. Cornélio agiu imediatamente ao receber a instrução do anjo, enviando mensageiros a Jope, Atos 10, 7-8. Sua fé e prontidão para obedecer abriram as portas para uma transformação espiritual que impactou não apenas sua vida e de sua família, mas a trajetória da igreja. Então veja que a resposta de Cornélio à aparição daquele anjo foi muito importante para que todo o povo gentílico pudesse, a partir daquilo ali, e também ouvir o evangelho e ser salvo. Então foi uma mudança radical no comportamento da igreja em Jerusalém. Então Deus usou um homem que era temente a Deus, um homem que orava a Deus, um homem que ajudava os necessitados, um homem que jejuava. Então, um exemplo de homem, mesmo sendo um centurião romano. Ele foi um canal de Deus para mudar a pregação do evangelho a partir dali. A partir dali, os gentios também puderam ouvir o evangelho, crer e serem salvos. Nós estamos no meio disso, nós estamos incluídos aí. Vamos orar agora. Se você, ouvindo a palavra de Deus, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à terra, nasceu como homem, viveu aqui como homem, levou sobre ele os nossos pecados, doenças, enfermidades, maldições, o juízo de Deus que estava sobre nós, e levou sobre ele e morreu em nosso lugar na cruz. E ele ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Basta entregar sua vida para Deus agora. Vamos orar juntos. O Espírito Santo vem agora te convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E você agora se arrepende, pede perdão e você recebe a salvação, o perdão dos seus pecados. Você se torna agora filho de Deus. Você vai receber agora o Espírito Santo. Vamos orar?
Se você não é batizado com o Espírito Santo, creia, receba agora. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora em nome de Jesus. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos agora esses que se chegam a Ti. Concede a eles o Espírito Santo. Aragrar, lagrus, te força, rame, candele, força, rame, descere. Se esforça agora, creia agora. Receba o Espírito Santo, receba o batismo com o Espírito Santo. Seja cheio do Espírito Santo agora. Toca, Senhor, toca. Vem, Espírito Santo, vem sobre eles. Cai sobre eles agora, em nome de Jesus. Receba, em nome de Jesus. Receba. Fala em línguas agora, recebe. Em nome de Jesus. Creia. Crendo, recebe na mesma hora. Em nome de Jesus, receba. Você que está doente, está enfermo, receba a cura agora. Sai, em nome de Jesus. Sai deles. Toda enfermidade, toda doença. Pai, em nome de Jesus. Vem, Senhor, sobre eles agora e cura totalmente. Solta toda doença, toda enfermidade. Toca, Senhor, toca. Glória a Deus. Aleluia. Não se esqueça, dê aí um like, um gostei, se inscreva em nosso canal para nos ajudar a divulgar esse trabalho. Se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui e mais estudos escritos a respeito da lição, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Se você deseja nos convidar para estarmos ministrando aí também, entre em contato conosco por esse WhatsApp. Está aí, DDD 99, telefone 991520454. Se você deseja nos ajudar, envie qualquer quantia numa dessas contas que estão aí, Caixa Econômica, Banco Bradesco, Banco do Brasil, nome da minha esposa aí, Edna Maria Cruz Silva. O meu Pix está aí, meu CPF 331-957-81620. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.